Ney Carvalho é filha da primeira geração de descendentes dos homens de uma família de sergipanos do município de Macambira, que migraram todos para Minas Gerais a fim de trabalhar na construção da estrada de ferro Vitória-Minas. Neste vídeo de memórias, Ney nos conta como era a vida das moças no interior de Minas Gerais na metade do século XX, nos fala como foi encontrar o seu namorado José Alves, o Zezinho, com o qual casou em 1962, e também nos diz do trabalho do seu marido e da prole que o casal constituiu, concebeu e criou. Vamos acompanhar mais um depoimento de Carvalho. Por coincidência, papai e mamãe eram conterrâneos da família dele, do Zezinho. Mamãe, inclusive, a madrinha da mamãe era comadre da avó do Zezinho, do seu Zezinho. Era tudo de Antônio Dias, todo mundo conhecido, tudo família, assim, tudo junto. Ô Jorge, assim, antigamente tinha as pessoas que gostavam de trabalhar, que queriam progredir na vida, entendeu? Subir na vida, e tinha aquelas pessoas que não gostavam de nada. Então, por exemplo, os seus tios não quiseram ficar lá em Macambira olhando para o céu, né? Vieram tudo, ter oportunidade de ir para Minas Gerais para trabalhar na estrada de ferro, vieram não sei de quê, deve ter vindo de caminhão, né? E então se arriscaram e vieram. O seu Zezinho era de Antônio Dias, mas como o pai dele tinha a família, os casal tinha muitos filhos, a Vale mandava a estrada de ferro, mandava para Vitória, para poder os filhos estudarem, né? A maioria não estudava nada. Resultado, então lá em Antônio Dias, seu Zezinho com 13 anos, ele já plantava roça de milho, porque o pai dele bebia muito e ele via a dificuldade que era em casa. Então, tinha muitos filhos, né? E a dificuldade que era em casa. Então, ele já começou a trabalhar com 12 anos, ele começou a plantar milho e começou a criar porco. E o milho que ele plantava, ele colhia para tratar dos porcos. Então, ele já tratava aqueles porcos, matavam, né? Já ajudava em casa. Quando ele tinha 14 anos, eles tinha aquelas turmas que trabalhavam na linha, consertando os trilhos. Então, eles pagavam a ele para ele levar o almoço, mais ou menos na hora do almoço, para não levar a comida de manhã e ter que comer a comida fria. Então, ele aceitou esse emprego. Aí foi carregar marmita, com 14 anos, ele carregava era um tabuleiro grande, né, com as marmitas, e levava para os trabalhadores. Nesse período que ele foi fazendo isso, alguém resolveu arranjar para ele trabalhar na estrada de ferro. Então, ele foi trabalhar em oficina, né, e continuou criando os porcos dele lá e fazendo um dinheirinho. Aí, até que o pai dele, porque o pai dele bebia muito, e lá em Antônio Dias ficava o pai dele e um culpado do pai dele, um de um lado e o outro do outro na rua. Vou fazer o tiroteio. Atirando para lá e para cá. Ainda bem que nunca mataram ninguém, né? Mas a diversão era essa. Então, ele não queria isso para ele. Aí veio trabalhar, arranjou uma noiva lá em Coronel Fabriciano, não deu certo, né? Depois veio para transferir para Vitória, já estava rapaz mesmo, e aqui ele foi trabalhar em oficina e aprendeu a profissão. Aliás, a primeira profissão não foi na oficina, não, enganei, esqueci aqui. Ele aprendeu a trabalhar como consertando torneira, consertando pia, colando cano, né, bombeiro hidráulico. Aí ele foi escalado para trabalhar daqui de Vitória até a estação de Aimorés, que era próximo ao Resplendor. Então, quando eu conheci ele, fui apresentado para ele, ele já fazia esse serviço, ele daqui até Aimorés, então quem fazia esse serviço era o bombeiro da Estrada de Ferro, já era funcionário da Estrada de Ferro.
E em Resplendor, na nossa casa, que também era da Estrada de Ferro, já vinha um bombeiro de Governador Valadares para fazer o serviço quando era preciso, né? Mas papai aprendeu também, papai, assim, não ficou parado, não. Ele aprendeu a trabalhar de bombeiro com um compadre nosso, tanto com o compadre meu quanto o papai da minha mãe, da Ana. Tinha oficina para fazer alambique de cachaça, e fazia a instalação de água da cidade toda, era esse dono dessa oficina e os filhos dele. Aí papai começou a trabalhar à noite e tinha 2 dias de folga. Então ele começou a ir na oficina para aprender a profissão. E aprendeu a profissão lá nessa oficina. E aí, vamos voltar lá no seu Zezinho. O seu Zezinho, então, quando eu conheci, já era bombeiro, trabalhava, mas só que depois que a gente casou, né, que veio morar aqui, e outra coisa, ele tinha uma namorada em Aimorés, né? E o compadre dele de Aimorés foi padrinho de casamento dele. E ele tinha uma namorada em Aimorés e a noiva em Resplendor. Pode uma coisa dessa? Porque ele era bonzinho, né? Ele era bonzinho, certinho, correto. Mas isso eu fui descobrir, Jorge, depois, não sei, uns 3, 4 anos por aí, que é nada de avançado, não. Nada de avançado. Como é que vai avançar, menina? Na era da igreja mesmo, né? Nem pegar na mão, Jorge. No mês de maio, a gente reunia mais pessoas do grupo. Por quê? Porque, por exemplo, as que a gente era fiel uma outra, que até vestia de roupa, costurar o tecido igual, né, no final de ano, a gente fazia. Mas tinha mais, a gente tinha mais colegas, mais amigos, né, no mês de maio, por exemplo. Então, teve uma vez lá que a gente, como é que fala? Nós rematamos umas canas, vê bem, cana, e levamos lá para casa, porque lá em casa tinha uns pés, tem ainda, até hoje, o lugar que a gente morou lá, tem uns pés de árvore na frente da casa. Então, nós levamos para lá, sentamos, tinha os bancos, né, na frente da casa, sentamos naquele banco, e fomos descascar a cana e conversar ali até na hora que resolvesse ir embora, lá pelas 11 horas, meia-noite. Então, era normal isso aí, né? Ô, Jorge, isso aí, meu filho, se eu te contar, não foi uma festinha, não, sabe? Não foi uma festinha, não, como eu te falei. Primeiro teve 500 convites, né? O seu Osés pegou e falou assim, 500 não dá para nada. Eu vou mandar fazer mais. Aí o noivo ficou com vergonha e falou assim, não, pode deixar que eu vou para Vitória e vou fazer mais, trago mais convite. Aí você imagina só 500 convites, todo mundo lá em casa era festeiro. A gente, como eu te falei, nós éramos queridos, tanto da parte popular, a parte simples, quanto da parte alta, como a alta sociedade da cidade. Resplendor sempre uma cidade, assim, onde o pessoal se vestia muito bem, sabe? Sempre, sei lá, é uma cidade diferente. Eu não sei se é porque eu fui criada lá, então eu sempre gostei demais de Resplendor, gosto demais de lá e das pessoas que ainda estão lá. Era um rapaz, assim, né? Primeiro que ele não era alto, né? Eu acho que ele era da minha altura. E naquele tempo as moças namoravam rapaz mais novo, não, Jorge, era tudo mais velho mesmo. Era mais velho que eu, 3 anos. Era simples, muito trabalhador, né? Sempre foi muito trabalhador, muito honesto, sabe? Sempre gostou de ter o dinheirinho dele separado, né? Guardado lá, para a hora que precisasse, né? Tanto que ele conseguiu comprar. Ele tinha comprado terreno para casar com a outra, claro. Mas nunca foi ver o terreno, não, comprou no papel. Quando a gente ficou noivo, ele foi conhecer o terreno. Chegou o terreno, já tinha sido ocupado, que era lá na rodovia Carlos Lindenberg, graças a Deus, né? Porque já tinha sido ocupado. Aí, então, deram a empresa que ele comprou o terreno, deu esse terreno aqui onde a gente tem a casa hoje, né? Aí ele foi e veio, começou a construir a casa para casar. Quando a casa estava quase pronta, aí é que a gente marcou a data do casamento, que foi janeiro, né, de 62. Mas ele era, assim, um rapaz simples, mas muito honesto. No domingo a gente veio embora. Nós, o casal, e o vagão com um monte de convidado que foi daqui de Vitória, né? E tudo. De Minas Gerais vieram tanto convidado que eles quase que enchem um vagão só de convidado de Minas Gerais, lá da terra, né, do papai, da mamãe, né? Os parentes dela, todo mundo lá gostava demais dela. E assim, mamãe sempre, ela até morrer, ela nunca aceitou, sabe, ela ser filho do padrinho dela, entendeu? O padrinho era farmacêutico, como, não sei se você viu aí,
ele era farmacêutico da Estrada de Ferro, né? Tratava dos doentes. E a mamãe era de lá de Antônio Dias também. Só que a mãe dela casou, teve um filho e depois ficou viúva. Então, não sei como, mas ela veio parar aqui. A mãe dela veio parar em Aimorés. Eu acho que a história é assim. Como ele trabalhava na Estrada de Ferro, naquele tempo o trem demorava uma semana para chegar lá em Antônio Dias, né? E uma semana para chegar aqui em Vitória. Então, esse senhor, ele era, assim, para a mamãe eles contaram que ele era padrinho dela. E quando a mãe dela adoeceu, é uma doença que eu não sei se era tuberculose, porque naquele tempo a tuberculose se tratava em Cachoeiro de Itapemirim, era transferido para lá. E mamãe contava que, assim, ele chegou lá e a mãe dela falou, vou entregar você para o seu Luiz do Carmo, para ele acabar de criar você. Eu já sabia que não tinha cura. E o filho que ela tinha, que a minha avó tinha de 16 anos, estava com ela na Santa Casa. Então, o filho dela foi com ela para Cachoeiro de Itapemirim. E mamãe, com 9 anos, foi levada para Antônio Dias. Lá, este senhor chegou e entregou para a esposa dele. Isso assim deve ter demorado uns 3 ou 4 dias para ele chegar lá, no Antônio Dias. Aí ele chegou e falou com a mulher dele assim, eu trouxe essa menina para você criar, porque a mãe dela contou lá, né, a mãe dela tinha sido levada para Cachoeira de Itapemirim e não tinha cura. Então ele tinha levado para ela criar. Como ela era uma pessoa, assim, muito, muito, muito generosa, né, então o que ela fez? Ela pegou a minha mãe como uma afilhada, mas sabendo que era filha do marido dela, e criou a minha mãe até minha mãe casar. Minha mãe foi para lá com 9 anos, com 16, 15 anos. Com 15 anos, papai apareceu lá em Antônio Dias, conheceu mamãe e resolveu que queria casar com ela. Então, essa madrinha dela, né, falou, tem que conversar com o meu marido. Aí o padrinho da mamãe, no caso, né, estava na Estrada de Ferro trabalhando, foi para Antônio Dias, então papai pediu a mamãe para namorar a mamãe. Tá, mas vai namorar, mas não vai demorar esse namoro não, porque esses nordestinos vêm para aqui, pega, fica noivo das moças, casa, e depois vai embora, larga elas por aqui sozinha. Então, ou então namora e vai embora. Então, se você quer casar, quer namorar com ela para casar. Quero namorar com ela para casar, gostei dela para casar. Então, vamos marcar esse casamento logo. Aí foi que aconteceu. Marcaram o casamento, eu tinha pouco tempo de namoro. Né? Minha mamãe gostou dele, e ele gostou dela, e graças a Deus viveram até Deus levar, né? Assim, antigamente, no meu tempo, as moças eram preparadas, né? Vamos dizer assim, preparadas para poder, se tivesse condições de estudar, tudo bem, no normal seria ser professora, né? Mas se não era, então a gente era preparada para cuidar da casa, né? E cuidar do marido e ter os filhos, né? E criar esses filhos, ter cuidado com esses filhos e criar esses filhos. Então, eu não fui diferente, não, eu fui criada para isso mesmo, né? Junto com minha mãe, com meu pai. Primeiro foi a Lourdes, né? Que eu não queria esse nome, mas como a gente combinou que se fosse filha, aquele tempo não tinha ultrassom, nada disso. Então, até a criança nascer, a gente não sabia se era menino ou menina. Aí a gente combinou. Quando viesse menino, eu, por exemplo, eu tinha uma devoção com o santo, lá de Gramado, né? Tem a igreja lá. Não, Gramado não, estou fazendo confusão. São José dos Campos. São José dos Campos, como eu comprava meus sapatos, né? Na moda, vinha tudo de São José dos Campos, eu tinha programa no rádio, eu acompanhava os programas do rádio, então tinha um programa que era católico. Eu acompanhava. Então tinha este santo de lá, São José dos Campos. São Dimas, a paróquia São Dimas. Então, eu já tinha, assim, né, tudo certo. Uma vez eu passei mal durante a noite, a madrugada, e foi um problema de dente, né?
E naquele tempo não era normal você ter um dentista, você correr, não tinha pronto-socorro, não tinha nada disso. Então, eu achava que eu ia morrer. Eu fiz um pedido a esse santo, né, e ia conseguir a graça. Então, eu fiz a promessa, o primeiro filho, homem, que eu tivesse, se chamar Dimas, né, por causa desse São Dimas, que eu fiz esse pedido na época. Nem conhecia a cidade, não conhecia essa igreja lá, nada, mas conhecia tudo através das cartas que a gente mandava e das coisas que vinham de lá, né, da correspondência que vinha de lá. Vinham livros, vinha tudo sobre essa igreja, que hoje é uma catedral de São Dimas. E ele tinha, assim, o chefe dele, ele gostava muito desse chefe, até o homem morrer. Gostava demais desse chefe, sabe? Achava assim, e o chefe, como ele era um profissional muito, assim, muito compromissado com a profissão dele, então esse chefe gostava demais dele. Até o pessoal lá, né? Esse compadre meu mesmo, que era agente de estação, falava assim, ele foi transferido para Vitória, claro. Então ele falava assim, cadê o filho do seu Mário Moraes? Cadê o filho do Mário Moraes? Como que ele está? Ele chamava o Zé de filho do Mário Moraes. Mário Moraes era o chefe do Zé, né? Então, ele gostava muito da filha desse casal, diz que era o chefe dele, porque ele trabalhava em Porto Santana, e o chefe morava em Porto Santana também. Aí, então, ele gostava muito da menina, porque ele ia consertar torneira, né, consertar chuveiro, esse negócio. Então, a menina chamava Lurdinha. Aí, resultado, foi registrar, botou Lurdinha, Lourdes Maria, né, era outro nome que eu queria, mas ele botou Lourdes Maria. Aí, tudo bem, todo mundo aceitou, né, e pronto. Depois, quando veio a Mônica, a segunda, ele tinha que escolher o nome também. Aí, a Mônica, também eu não podia escolher o nome, porque a menina era ele, e o menino era eu, né, aí, então, ele foi registrar. Aí tá bom, aí a mãe dele, me lembro que no segundo dia que eu cheguei, terceiro dia que eu cheguei do hospital, aí minha sogra veio visitar, né, conhecer a neta e tal, aí ele falou assim, agora eu vou lá no cartório registrar a menina. Aí nós tínhamos combinado, eu e ele, que ia colocar o nome naquele tempo, naquele período lá, colocava-se o nome das avós, se fosse menina e se fosse menino, o nome dos avós. Então, eu tinha saído de casa para colocar o nome de Rosa Mônica. Por quê? Porque a mãe dele chamava Benedita Rosa. Então, ele não ia botar Benedita, porque ele achava horrível esse nome. Então, ficou escolhido que botava Rosa Mônica. Tá bom, eu falei com minha sogra, espera aí, que ele vai trazer a certidão, a senhora vai ver que ele botou o nome da senhora na certidão. Quando ele chega com a certidão, Jorge, que nome que ele botou? Tirou Rosa, que falou que Rosa. Por quê? Porque a outra filha do chefe deixa uma Lucinha. Botou Luz. Aí foi aquela decepção, né? Mas já tinha colocado fazer o quê? Eu não sei, eu não lembro a idade que a Mônica partiu. Mônica, assim, aquela pessoa determinada, professora já, nossa senhora, adorava a política. Assim, na época de eleição, ela trazia aquele monte de gente para votar e ia almoçar aqui em casa, para votar no candidato dela. Aquilo é eleição do bairro, eleição de diretor do bairro, não é isso? Então, ela era, nossa, de política, mas era assim, Jorge, era uma pessoa, um coração muito bom, solteira, Jorge. Nunca casou, não. Diabetes, desde que nasceu. Sim, quando criança, naquele tempo, hoje não, hoje da minha criança, o bebê não nasceu, já sabe tudo, né? Mas naquele tempo era mais difícil de diagnosticar. Então, sempre a gente teve, assim, desconfiança. O médico, às vezes, o pediatra, que a Estrada de Ferro sempre teve bons médicos, né? E, às vezes, desconfiava assim, mas não, né? E também ela nasceu com problema de, assim, aprendizagem. Nossa, quando ela foi para a escola, acho que na época eu devia ter uns 8, 9 anos, 9, 10 anos, era a escola da Vale, então era longe, né, para ir. Ela foi estudar, então eles fizeram uma pesquisa, um estudo na escola toda, ela foi dada como uma criança retardada, sabe, os exames dela. Mas a Ana, nesse período, a Ana já era professora, não trabalhava nessa escola também. Então a Ana combinou com a diretora que, para não colocar ela na sala de criança com problema, né, a Ana ia ficar responsável
para ensinar ela a ler até o final do ano, ou até o meio do ano, sei lá. Então, a Ana assinou esse compromisso e deu conta, né? Levava ela para casa da mamãe, aí papai já morava aqui em Vitória. Levava para casa da mamãe e ensinava ela. Então, ela aprendeu, foi no mês de setembro, ela aprendeu a ler, né? E, assim, muito esforçada, sempre gostou muito de ajudar as pessoas, né? Tiveram 2 tomas d'água aqui em Vitória, e ela largava tudo e ia para lá ajudar, fazer o trabalho. Teve uma época que ela fez isso, eu nem estava em casa, não estava viajando, nem sei para onde. Tá, então, ela conseguiu juntar um caminhão, tá? Um caminhão foi preciso do Exército vir aqui em casa buscar, com o caminhão deles, as coisas que ela arranjou, que ela conseguiu para essas famílias que tinham, onde tinha caído a toma d'água, lá em Vitória. Tanto de alimento quanto, né, sempre gostou muito de comunidade também, os bairros mais simples daqui, né, vamos dizer que hoje é o bairro 1º de Maio, que os traficantes tomaram conta, né, mas quando começou, eram tudo gente, pessoal que veio do interior, mais pessoal que veio do interior, então teve uma vez que a mulher telefonaram para aqui, para ela ir lá ver, ela chegou lá, era uma mulher com a mãe, com o filho que tinha saído do hospital, e precisava de alimentação, tudo líquido, tanto a mãe quanto a criança. Ela veio para casa, pegou o telefone, quando foi de tarde, ela tinha conseguido uma Kombi cheia de mercadoria para encher uma Kombi de produtos para essa mulher, para essa família. E assim, sempre trabalhou assim, né, para ajudar as pessoas, ajudava muito, muito, muito. Depois ela foi, né, graças a Deus se formou, virou professora, essa época ela já era professora. Ficou muito conhecida nas regiões assim mais atrasadas, depois inauguraram um bairro longe daqui, que é Terra Vermelha, aí o prefeito da época pegou e arranjou para ela dar aula, ser diretora lá numa dessas escolas lá de Terra Vermelha, né, que hoje também tem muito tiroteio, tem muito bandido, né, os traficantes tomaram conta também da região lá. Então, ela era uma pessoa assim, muito querida pelos prefeitos, conhecida de todo mundo, né? Se precisasse brigar também, ela brigava, se precisasse, né, tinha umas crianças que vinham aqui no final de semana, costumava trazer umas 2 crianças lá da Terra Vermelha aqui para casa, né, para ver se não virasse bandido, né? A diabetes dela, Jorge, já era desde o começo, desde a infância. Paulo. E aí eu pude escolher o nome, porque era homem, né? Paulo, eu sei que o Dimas, por causa de São Dimas, né? Então, vamos lá, dona Ney tem um monte de história, né? Você está puxando tudo, hein, Jorge? Na véspera do Natal, e o Zé e as meninas foram à missa numa igreja próxima daqui. Não tão pertinho, mas naquele tempo a gente fazia o projeto todo a pé. Então, ele levou as meninas para a missa e eu fiquei em casa, para assistir na televisão. Já tinha televisão, eu assistia na televisão. Aí liguei para assistir a missa lá de Roma, do Papa. E o que aconteceu? O nome do Papa era Paulo. Então, como a Lourdes tinha 2 nomes, a Mônica tinha 2 nomes, então eu queria também 2 nomes para o Paulo. Então, eu assistindo a missa, falei, já sei. Se for menino, vai ser Paulo Dimas. Porque, no fundo, eu achava Dimas muito feio. Sabe, esse nome? O nome Dimas feio. Não era o nome popular. Né? Então, eu falei, vou colocar o nome do Papa, Paulo Dimas. Aí, por isso, no mês seguinte, ele nasceu, foi janeiro, aí ficou sendo Paulo Dimas. Quando Mônica nasceu, a Lourdes não tinha nem 1 ano. Eu acho que foi uns 3 anos. Olha meu vizinho aqui, segunda casa depois da minha. Tem só um filho só. Paulo veio o Sandro, acho que é uns 4 anos. Acho que isso aí, não, acho que é menos, deve ser uns 3 anos. Fabiola, a caçula, assim. Sandro, acho que tinha quase uns 8 anos, quando Fabiola veio. O Sandro já estava grande quando eu tive Fabiola. Também não sabia, naquele tempo não sabia, quando nasceu, sabia o nome, se era menino ou menina, não. Como eu te falei lá no começo, né? O meu sogro, o pai dele, bebia muito, né? E eu acredito, não sei se ele fumava também, mas a história sempre foi de bebida alcoólica, né? E aquele tempo não era cerveja, nada, era cachaça mesmo, né?
na época que o Zé adoeceu, ele já era, né, já era supervisor, encarregado, sei lá, né, porque ele foi, depois que a gente casou, depois que a Ana veio morar com Vitória, vamos dizer assim, depois que a Ana veio morar, depois que a Ana estudou, se formou, a Ana levou o Jaime o Zezinho, e o Zé para estudar, entendeu? Conseguiu convencer os dois a ir estudar na escola que ela dava aula à noite, aqui no bairro Santa Rita. Então, ela tinha aula para adulto, então ela levou os dois, conseguiu convencer os dois a estudar. Depois disso, que ele estudou, conseguiu tirar o diploma, ele conseguiu, a chefia dele lá botou para fazer vários cursos, né? Então, ele foi para São Paulo, foi para Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte, para fazer vários cursos, os meninos já estavam grandes já. Então, aí ele foi subindo de cargo, por quê? Porque o chefe dele também, como gostava muito dele, aconselhou ele a estudar, né, para ele poder melhorar na estrada de ferro. De modo que então ele estudou muito tempo e fez tudo quanto é curso que ele tinha que fazer para poder melhorar, né? E quando ele aposentou, ele já era supervisor de estrutura metálica. Quando eu estava grávida da Fabíola, ele foi mandado para São Paulo, então a Ana já morava em São Paulo, eu fui junto. Foi ele e o outro colega dele também que foi fazer curso lá. Então nós ficamos em São Paulo, eu acho que 15 dias para ele fazendo o curso, e eu lá na casa da Ana, para poder melhorar, né? E eu acho que esse foi um dos últimos cursos que ele fez, eu acho que sim. Então, ele, graças a Deus, ele não ficou ali parado só naquele negócio de consertar cano, né, de torneira, cano de banheiro, nada disso, não, chuveiro, nada disso, não. Ele foi melhorando, subindo. Então, ele chegou até o último padrão de coisa, que foi supervisor de estrutura metálica, né, onde a gente teve muitos benefícios, graças a Deus, né? E quando ele adoeceu, na primeira vez, eles queriam aposentá-lo. O médico daqui de Vitória que cuidava dele era um médico novo, então o médico achou assim que ia encaminhar os papéis para poder ele aposentar. Mas ele era muito inteligente, né? Ele viu, já tinha os irmãos que trabalhavam lá na Vale também, então ele viu os papéis na mão do irmão caçula dele. Por quê? Porque eles vieram e pegaram foi lá, conversou com o médico, e o médico aconselhou que aposentasse. Então, esse irmão dele, caçula, ele era o mais velho, esse irmão caçula dele foi lá, pegou os papéis com o médico, foi lá na Vale, pegou também, e ia aposentar ele. Mas só que ele, lá na Câmara, eles foram visitar, foram uns colegas visitar, e esse irmão foi junto. Aí ele em vez de prestar atenção nos colegas que estavam lá, ele ficou prestando atenção no irmão dele. Quando o irmão dele foi embora, ele pegou e ligou para casa. Falou, Ney, vai lá no Paú agora e busca os documentos que meu irmão pegou lá com o médico, que ele vai me aposentar. Eu não mandei ele fazer isso. Primeiro, que ele não é meu pai. Segundo, que eu não autorizei ele a me aposentar. Eu não vou me aposentar. Aí fui no mesmo dia, né? Meu irmão foi lá na casa da mãe dele, peguei os documentos do irmão dele e era mesmo aposentar. Aí ele falou, e outra coisa, não quero descartar esse médico, não quero mais consultar com esse médico. Então, a estrada de ferro já estavam, tanto o médico daqui de Vitória, que era da Vale, né, os dois médicos da Vale, já tinham feito o requerimento em São Paulo, para ele ser transferido para São Paulo, porque o tratamento dele só podia ser feito lá. Então, né, a gente foi de avião para São Paulo, chegamos lá, tinha uma ambulância esperando no aeroporto, a gente foi para o hospital, então a gente ficou no hospital um mês e uns dias, em tratamento lá em São Paulo, foi feito tudo o que precisava ser feito, mas ele falou com o médico, falou assim, olha, quando tiver o diagnóstico, o senhor vai passar o diagnóstico só para minha mulher, não, você vai passar o diagnóstico para mim, eu quero saber por que eu tenho essa doença. Aí o médico falou para ele, ó, senhor José, o senhor tem um problema assim, assim, assim no coração, seu coração vai crescer, entendeu? E não tem tratamento para isso, não tem, para isso, já que o senhor quer saber tudo, a verdade, não temos ainda, não foi descoberta uma cura para esse problema. Mas nós estamos admirados, porque o senhor falou que o senhor nunca bebeu, né, e nunca fumou. E esse problema só dá em pessoas que fumaram muito e beberam muito. Então, a explicação para o senhor é essa, o senhor vai viver um tempo? Vai ter medicação para o senhor tomar? Vai. Mas não temos, assim, ainda não foi descoberta uma cura para esse problema da sua doença. Pronto, agradeceu ao médico, a gente foi voltar para Vitória, né, e chegou aqui, ele falou, não vou me aposentar por invalidez, vou continuar trabalhando. Ficou, acho que mais de um mês na cama,
mas graças a Deus ficou bom, com o tratamento que veio de São Paulo, ficou bom e voltou a trabalhar, né? Depois ainda conseguiu alcançar outros cargos melhores na Vale, e só aposentou mesmo quando a Vale foi vendida, porque o chefe explicou para ele, falou, olha, a partir de hoje a Vale vai ser vendida e vocês vão perder vários benefícios, né, como benefício de médico de graça e tudo, então vai acabar tudo. Então, Zezinha, é melhor você se aposentar agora, porque você vai ter todos os benefícios. Aí foi que ele resolveu e aposentou. Mas aposentou assim, já tinha passado do tempo de aposentar, tinha completado 35 anos de serviço, eu acho que ele aposentou com os 38 anos de serviço ou mais. Veio para casa, continuou o tratamento, ele trocou de médico, né? Veio fazer tratamento com acompanhamento com o médico, já veio tudo de São Paulo, ele pediu tudo, o encaminhamento todo para o médico daqui de Vitória, de Vila Velha, que era o doutor José Caroni, né, que era especialista nessa parte aí de coração. Então, os médicos de São Paulo mandaram tudo para o médico daqui, não o outro que ele queria aposentar ele. E ele foi tratou com o doutor José Caroni, fez acompanhamento até quando ele faleceu. Ele estava bem, passou o dia bem, foi no médico, naquele dia era dia de consulta, ele foi, consultou, estava tudo bem, tudo normal. Quando foi à noite, ele falou assim, agora eu vou deitar. O Jaime estava até aqui em casa, tinha pedido para guardar um carro do amigo dele aqui em casa, guardou. Aí ele falou que deitar, foi para o quarto. Nós ficamos lá na área de serviço conversando. Daí a pouquinho, só ouvimos o Paulo gritar. O pai dele tinha caído, desmaiado no banheiro, levou para o hospital, foram 3 dias e ele faleceu. Passou-se um tempo, uns anos, o que acontece? O irmão caçula dele teve o mesmo problema, não chegou aí para São Paulo, né, porque aí aqui em Vitória já estava mais essa medicina mais adiantada. Então, esse irmão dele teve problema, operou 2 vezes o coração, né, e passou-se um tempo, ele era o mais velho, o outro era caçula. Ele foi numa audiência com a juíza, chegou lá na audiência, a juíza perguntou, o senhor retira o pedido que o senhor acusou o seu funcionário de ladrão? Ele falou, não. Perguntou a segunda vez se eu retiro, ele falou, não. Aí a juíza falou, o senhor retira o pedido? Ele gritou, não, e acabou.